Olá, eu sou a Mônica e hoje eu vou trazer mais um conteúdo cristão, estudo da Bíblia, para vocês. Eu peço que vocês que eventualmente chegaram nesse vídeo quiserem me apoiar, inscrevam-se no meu canal. Eu tenho muito desejo de crescer e conseguir também parceria com alguma editora, Clube Cristão, pois, para quem não sabe, eu sou batista e eu sinto falta de ter acesso à literatura cristã, Bíblias de estudo, devocionais, livros cristãos, que a gente não encontra em espaços públicos, mas que para mim a fé tem muito sentido. Eu gosto da ficção, leio, mas aqui não é ficção, é a prática de fé diária e tem muito sentido para mim isso. Então, quanto mais eu conseguir inscritos, apoiadores, eu percebo que vai ser mais fácil eu conseguir parcerias. Hoje eu vou discorrer sobre Gênesis, capítulo 20, 21 e 22. Fica a dica para quem quiser maratonar, tem outros vídeos. E desde o início de Gênesis, do capítulo 1, e aqui vai discorrer sobre Abraão e Sara, quando eles começam a peregrinar no deserto, e ele usa uma estratégia para se proteger de uma possível mortandade, pois ele é casado com sua irmã, meia-irmã, né, por parte de pai, e sua esposa é muito bela, então ele tem medo de ser morto por causa da beleza de sua esposa, porque sendo viúva, um outro homem pode adquirir núpcias com ela. E aí ele usa essa estratégia para, quando eles chegarem, ela dizer que eles são irmãos. Mas isso aí não é algo bom, porque é uma mentira, e Deus não se agrada de mentira. E essa peculiaridade de que eles não são irmãos, que eles são casados, apesar de serem irmãos, é revelada. E as pessoas em volta o recriminam, mas também temem, né, um castigo vindo de Deus, se mexerem com aquela mulher. E é uma estratégia que o patriarca ele utilizou para se proteger socialmente. A gente entende, mas sabe que não é a ótica do olhar de Deus sobre o homem, pois a Bíblia assevera sinceramente e veementemente que a palavra do cristão deve ser se ensina não, o que passa disso vem do maligno, e nós devemos sempre arcar com a palavra da verdade, né? Mas o patriarca da fé Abraão, ele não era isento de falhas, como todos nós, mas a gente tem que saber entender que, apesar de ter sido o pai da fé, um grande homem, deixou seu legado aí até os dias de hoje, mas ele também cometia erros. A narrativa ela prossegue e eu não sei se vocês lembram, mas Deus tinha feito uma promessa a Abraão de lhe dar um filho. Anteriormente, Sara faz uma estratégia que também aos olhos de Deus não é boa, porque ela pega uma serva H para fazer sexo com Abraão e assim eles teriam um filho. Mas Deus não disse que seria filho de uma escrava, de uma serva, mas que seria de Sara aquela criança, sairia dela. E ela, por ser estéril, já de idade, já não menstruava, ela duvidou disso. Abraão também já de idade ficou um pouco em dúvida em relação a se seria assim. Eles fizeram essa estratégia, que também aos olhos de Deus não foi bom, porque criou um grande conflito no lar, né? E Sara, quando ela descobre quando Agar descobre que Sara está grávida, ela começa a mangar dessa gravidez, já Sara de idade, e aí Sara a expulsa. Abraão fica chateado porque ele tem seu filho Ismael, mas Deus diz que ele pode sim fazer isso, que será um grande povo, mas que sua descendência será de Sara. E Agar encontra-se num deserto, e o texto é uma narrativa muito dramática, pois mostra ela ali, abandona o filho, o seu cântaro de água já tinha acabado, sua comida, e ela começa a chorar e orar. E nesse choro, o choro do menino, o menino também chora. E alguns teóricos, como o Dr. Shedd, fala que esse choro possivelmente era uma oração que Abraão ensinou o seu filho a orar. E Agar, ela
se depara com a teofania, um anjo, e ele mostra a ela uma fonte d'água e a salva da morte, ela e seu filho. E ela chama aquela teofania de o Senhor que vê, Deus quer me ver. É uma referência muito bonita, muito emblemática. E a primeira citação desse Deus que vê o homem é através de Agar. O texto vai prosseguindo ao capítulo 22 e aqui já fala sobre aquele acontecimento que faz com que Abraão, pai da fé, anteriormente Abraão, ele se transforma em Abraão, conhecido por essa peculiaridade do pai da fé, quando Deus pede para que ele ofereça seu filho Isaque, seu único filho, em sacrifício vivo. Ele pega um servo, pega os recursos necessários para fazer esse holocausto e vai com seu filho para aquele local. Deixa o servo lá ao pé do monte e sobe o monte com o filho. E num dado momento, Isaac vira-se para seu pai e pergunta: pai, temos a lenha ou o cutelo? A lenha para queimar, o cutelo para matar o cordeiro. Mas onde está o cordeiro? E o seu pai diz: o Senhor proverá. O texto e a Bíblia, de uma maneira geral, ela fala que Abraão ele tinha tanta fé no poder de Deus que ele queria que Deus poderia das cinzas ressuscitar seu filho. Esse tipo de sacrifício era um sacrifício total, não era um sacrifício parcial. Então, todo cordeiro deveria ser queimado em holocausto vivo. E o cutelo era para cortar o cordeiro, para escalpelá-lo. E quando ele amarra Isaac e coloca sobre a linha, um anjo brada e diz que ele não precisa atentar contra a vida do filho, pois o Senhor sabe que ele é obediente, e aí o Senhor mostra um cordeiro, e aí ele sacrifica aquele cordeiro. E esse homem até hoje é conhecido como o nosso grande pai da fé. Foi muito provado, mas foi muito abençoado. E fico imaginando como deve ter sido para Isaac, quando descobriu que ele era o sacrifício que deveria ser oferecido por seu pai. Acho que dramático também, talvez na cabeça dele como jovem, algo tão difícil de entender, enigmático, mas o Senhor honrou. E é isso, eu acho que esse exemplo de fé que Abraão demonstrou mostra sua dependência em relação a Deus. Alguns teóricos falam que já naquele período já havia uma proibição de sacrifícios humanos e que Abraão possivelmente já conhecia isso, esse tipo de proibição diante de Deus por causa das religiões pagãs que praticavam isso, mas ele mesmo assim obedeceu, porque ele cria que das cinzas Deus podia ressuscitar seu filho. Lembrando que Isaac, lá no Antigo Testamento, quando o texto frisa o seu único filho, a gente vai lembrar lá no Novo Testamento o sacrifício de Cristo, filho primogênito e unigênito de Deus. Porque somos, através da aceitação da fé, filhos por adoção. Mas o unigênito filho de Deus é Jesus Cristo. E Isaac, ele personifica lá no futuro, no Novo Testamento, o sacrifício de Cristo, que foi dado de fato em holocausto vivo e que serviu como remissão de pecado, perdão e salvação para toda a humanidade. Vocês sabiam disso, dessa ligação do patriarca Isaac com Jesus Cristo? Quem quiser comentar, fica à vontade. Obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal.